perguntas que as pessoas mandaram para o pessoal que está organizando o evento. Agora eu estou esperando a Rayana entrar. Oi! Ô, Rayana, quase que eu não te acho, hein? Eu também não sou assim muito experiente na coisa de live, não, tá? Então eu estava aqui recebendo ajuda do pessoal da conversa. Eu estava explicando, pessoal, que você trabalha no grupo editorial Record e que na livraria, na editora, no selo best-seller, e que você que tratou do meu livro. Então, Isso! até agora, a pessoa que mais conhece o livro é a Rayana. Já li algumas vezes, eu e Regina lemos, né, nessa parceria aí da edição do livro. Pois Foi é. uma honra, né, editar esse livro. Trabalho na Bestseller há um tempo, mas na época do livro do amor não fui eu que editei, dessa vez fui eu. Que legal. E o livro ficou muito legal. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Olha, a capa é o livro. Não, é Amor na Vitrine, um olhar sobre as relações amorosas contemporâneas. E ele ficou legal, eu fiz um formato super diferente. Ele tem vários capítulos, né? Desde amor romântico, dependência emocional, tudo que vocês imaginarem. Mas, assim, ó, é gostoso de ler. Estou recebendo, quem já está lendo, já está escrevendo, que tá, olha, tem uma pessoa dizendo, Maria Ribeiro, querida. Então, que ela está lendo, está amando, que bom, gente. Porque quando a gente faz uma Sim. coisa nova, eu não sabe, né? Porque eu não tinha parâmetro, nunca tinha feito um livro de pensatas assim, né? Mas vamos lá, né, Rayana? Tem perguntas aí? Temos. Bom, a Regina já apresentou aí um pouquinho do livro, né? Você acha que eu preciso te apresentar? Acho que não. Bom, a gente vai falar hoje, então, sobre o Amor na Vitrine, o lançamento, né, que eu tive a honra de editar. E a gente vai falar um pouquinho sobre os assuntos aí que permeiam esse livro. Tenho aqui uma lista grande de perguntas, a gente vai ver se consegue falar sobre a maioria delas, espero que dê tempo. Primeiro, Regina, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que fala esse livro, né, sobre essa estrutura diferente que você fez nessa nova publicação. Olha, é o seguinte, o último livro eu lancei há 3 anos, né? E de lá para cá, cada vez mais as pessoas se interessam por esse tema de relacionamento amoroso, principalmente por conta das mudanças que estão acontecendo, né? Da mudança das mentalidades na área do amor e do sexo. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei tudo que há 26 anos eu pesquiso sobre relacionamento amoroso e fui dividir em vários capítulos, dividir em partes, em capítulos, e fui colocando desde coisas que eu penso, outros autores que dizem coisas importantes, informações históricas que eu considero fundamentais para a gente entender como se vive o amor hoje. E, enfim, eu fui fazendo eu chamo de pensatas, né? São tópicos assim, e é fácil de ler. Então, o que as pessoas estão me dizendo é que é leve, que é fácil de ler, que tem muita informação boa e tal. Então, a ideia foi assim, atingir o maior número possível de leitores que queiram refletir sobre essas questões, né? Das relações amorosas. Sim, e você, assim, como que você pensou nos assuntos, assim, que você dividiria o livro, assim, esses temas? Pois é, eu separei em partes e cada parte tem os seus capítulos, né? Tem uma parte que é Vida 2, eu acho que tem muitos capítulos, né? Então, eu pensei nas coisas principais, porque é o seguinte, eu tenho consultório há 47 anos, mas eu me dediquei a essa área, já contei aqui para o pessoal todo, eu me dediquei quando me dei conta de que meus pacientes sofriam muito por questões ligadas a relacionamento amoroso, e eu sempre sentia que aquele sofrimento não precisava ser daquela forma, que era exagerado, que
Aí eu resolvi mergulhar nessa área do relacionamento amoroso, conheci a história das mentalidades, me apaixonei, né? Que é a vida íntima das pessoas, e eu estudo só o Ocidente, tá, gente? Se eu estudasse também Oriente, eu ia ficar louca, porque é coisa demais. Só o Ocidente. A história das mentalidades é muito interessante. Você pode explicar um pouquinho, assim, brevemente, o A história que das é para a pessoa? mentalidades foi uma descoberta, assim, que eu me apaixonei. É a história da vida privada, da vida íntima. Porque todo mundo na escola, nós todos aprendemos datas, guerras, fatos, capitanias hereditárias. Então a gente aprendia essas coisas. Meados do século XX, os franceses começaram a estudar a vida íntima. Então, por exemplo, tem livros sobre a morte, por exemplo, né? O Felipe Arrier escreveu um livro sobre a história da morte no Ocidente. Eles vão lá nos cartórios e aí eles vão estudar como as pessoas viviam, como era o testamento, quando a pessoa morria, quem ficava perto, no namoro, no casamento, na separação. Quer dizer, a história das mentalidades hoje ela é ampla. Esse escritório, que eu tenho livros em vários cômodos da casa, esse escritório, todos são de história das mentalidades ligadas a relacionamento amoroso, né? Então, você conhecendo a história, como as pessoas viviam, como as mentalidades foram mudando, você se dá conta de que pode mudar muito daqui para frente. A gente pode viver muito melhor, todos podem viver muito melhor do que vivem. Entendi. E aí, vamos lá. Você, em diversos trechos do livro, você apresenta fatos históricos, né? Então, aí baseada na história das mentalidades. E você acredita assim que a nossa maneira de se relacionar ela muda através do tempo? Como é que isso funciona assim? A questão principalmente dos relacionamentos amorosos, né? O amor é uma construção social. Quando você estuda a história, você percebe que em cada época se apresenta de uma forma. O amor na Grécia era de um jeito, na Idade Média era de outro, e no século XVIII mudou completamente, o amor se tornou ridículo, ninguém queria ser escravo das emoções. O século XIX teve uma outra mudança, aí veio o romantismo, todo mundo, coração dilacerado e tal. Século XX, o amor começou a mudar quando surgiu o automóvel, o telefone, né? Isso foi uma grande mudança, que aí pôde haver o encontro marcado, que antes não havia. E por aí vai, né? Agora, no século XXI, são os aplicativos, que o amor vai mudando. E a gente sabe que pode mudar ainda muito mais, porque nós começamos um processo de profunda transformação a partir da pílula anticoncepcional, nos anos 60. A pílula, para mim, foi um marco na história da humanidade. Mudou tudo. Pela primeira vez, a mulher pôde ter filho se quiser, com quem quiser, quando quiser. Gente, isso não é pouco, não. A mulher tinha que ter quantos filhos o homem quisesse. Aliás, o sistema patriarcal, que se instalou há 5.000 anos e dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, determinou um ideal masculino de força, de sucesso, poder, nunca broxar, nunca falhar, determinou que a mulher é inferior ao homem. Esse sistema se sustentou 5.000 anos em cima do controle da fecundidade da mulher. A mulher tinha que ter quantos filhos o homem quisesse. E ele queria muitos filhos para ajudá-lo no trabalho, na lavoura. E a mulher ia ter... Tem casos de mulheres que tiveram 17 filhos, 20 filhos, né? Então, com a pílula, a mulher, que foi dissociado o sexo da procriação, se aliou ao prazer, e a mulher passou a escolher se quer ter filho, quanto quer, quando, de que jeito, com quem. Isso mudou tudo. Então, a partir daí, surgiram os movimentos de contracultura, movimento feminista, movimento gay, movimento hippie e também toda a revolução sexual. Agora, tem uma coisa muito interessante, Rayana, é que o movimento gay
só pôde surgir mesmo por causa da pílula. Olha que interessante, porque a pílula, antes só podia ter sexo para procriação. Por isso, os gays eram muito discriminados, porque sexo sem ser para procriação, nem pensar. Quando surgiu a pílula, o sexo se aliou ao prazer, o sexo se desvinculou da procriação e se aliou ao prazer. Então, os gays que só tinham sexo pelo prazer também, né, pelo prazer mesmo, eles foram favorecidos, porque aí a prática heterossexual e a prática homossexual se aproximaram. Então, isso é muito interessante, que a gente não pensa que a pílula também favoreceu o movimento gay. Né? Isso é muito incrível. Então, quer dizer, a gente está vivendo um momento dessa mudança das mentalidades. Somos regidos pelo mito do amor romântico desde o século XII, mas não podia entrar no casamento. Amor romântico nunca. Amor nunca pôde entrar no casamento, as famílias é que escolhiam por interesses econômicos, políticos e tal. Então, era aquele amor impossível, inacessível, ninguém podia casar. No século XIX, depois da Revolução Industrial, quando se formou a família nuclear, pai, mãe, filhos, né? Saíram do campo, que moravam grandes famílias juntos, e se formou essa família pequenininha, mãe, pai, filho e tal, que foram trabalhar nos escritórios, nas fábricas, foram para os centros urbanos. Aí o amor romântico passou a ser uma possibilidade, mas entrou para valer a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood. Essa semana eu escrevi um artigo para Veja, não sei se chegou a ver, Rayana. Não vi. Um artigo de 2 páginas, e o título é O Fim do Amor Romântico. E eles ilustraram na revista uma foto grande do Rock Hudson e da Gina Brígida num filme, porque esses filmes melosos de Hollywood incentivaram muito o amor romântico, né? Então, o amor romântico, eu critico muito, gente. Eu sempre critiquei amor romântico. E sempre digo, não tem nada a ver com mandar flores, hein, gente? Eu hoje recebi umas flores lindas. Eu acho ótimo receber flor, dar flor. Não é isso. O amor romântico é um conjunto de expectativas e ideais que são muito, muito, muito prejudiciais às pessoas. Então, o que acontece? Primeiro, é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características de personalidade que ela não possui. Aí, aquela história que eu sempre digo, casa e passa a vida infernizando a pessoa para ela se enquadrar naquilo que você criou, que você inventou. E da convivência, a idealização não se mantém. Aí as pessoas ficam magoadas, ressentidas, achando que foram enganadas, né? Bom, o amor romântico não é só isso de ruim, não. O amor romântico tem uma coisa horrível, como expectativa, que prega a fusão entre os amantes. As duas pessoas vão se transformar numa só. Gente, isso é terrível. Tem gente que acha bom. É um desrespeito à intimidade do outro, né? E à própria intimidade. Um se mete na vida do outro, sem cerimônia, sem nada. E prega outras coisas absurdas, que um vai ter todas as suas necessidades satisfeitas, que só tem graça qualquer coisa na vida se o amado estiver junto, e prega a mentira maior de todas, que diz o seguinte, que quem ama não tem desejo sexual por mais ninguém. Quem ama não transa por ninguém. Isso gera um sofrimento terrível, porque se uma pessoa descobre que o seu amado se relacionou com alguém, aí quer fazer araquiri, porque tem certeza de que não é amada, porque acreditou no amor romântico. E o amor romântico, ele entra na gente por todos os poros, desde que a gente nasceu. Porque, olha, músicas, novelas, cinema, literatura, publicidade. Quando a gente chega à idade adulta, é muito comum as pessoas acreditarem que a única forma de amor é o amor romântico. Por isso, às vezes, eu recebo muito ataque assim, você é contra o amor. Eu digo, eu não, eu sou contra o amor romântico, que é uma mentira. Mas tem uma boa notícia, quem acompanha as lives já ouviu falar isso. A boa notícia, Rayana,
é que o amor romântico está dando sinais de sair de cena. Então, os anseios contemporâneos são em busca da individualidade. A grande viagem do ser humano hoje é para dentro de si mesmo. Todos querem saber seu potencial na vida, suas possibilidades para se desenvolver. E o amor romântico, ele prega a não individualidade, ele prega o oposto do que as pessoas estão buscando. Ele prega a fusão, os dois se transformarem num só, que é a não individualidade. Então... o amor romântico ele está então muito ligado com a questão da monogamia e do casamento. Totalmente. Né? Porque o amor romântico, exatamente, o amor romântico reforça essa ideia de que tem que haver monogamia, porque senão não é amor, né? Senão a pessoa não ama. Agora, o que acontece é que quando ele está saindo de cena, está dando sinais de sair de cena, está levando com ele a exigência de exclusividade, que é a sua característica básica. É por isso que a gente está assistindo surgir poliamor, relações livres, amor a três. O grande debate hoje é entre a monogamia versus não monogamia. Existe uma questão. A monogamia realmente é melhor que a não monogamia? A monogamia Quer dizer, na verdade, a gente aprende, né, que é natural a monogamia. Todo mundo, ninguém discute isso. É, né? O padrão, né? É uma imposição, é um imperativo. Então, tem gente que fala assim, vale o que está combinado. Ninguém combina, gente. Você começa a namorar uma pessoa, já está implícito que você só pode transar com ela e ela só pode transar com você. Então, nós vamos assistir ainda muitas mudanças, mas eu acho importante explicar isso para a gente entender por que estão surgindo outras formas de amar, né? Por que cada vez... Aqui nas lives que eu faço, tem duas perguntas que são campeãs absolutas. Uma é isso, o que eu digo para o meu marido que eu quero abrir a relação, o que eu digo para minha namorada que eu quero abrir a relação. Isso é o tempo todo. E a outra pergunta que eu escuto desde, que tem até um capítulo no livro, que eu escuto desde que eu comecei o consultório há 47 anos, eu amo meu marido, mas não tenho mais vontade de fazer sexo com ele. O sexo no casamento, eu diria que é um dos grandes problemas, grandes não, o maior problema do casamento. E aí seria a relação entre o amor e a paixão, né? Você ama o seu marido, mas você não tem mais aquela paixão ardente, seria isso? Não necessariamente a paixão. Você ama seu marido, mas vocês se transformaram em irmãos. O problema, uma vez eu estava dando uma entrevista para uma rádio, aí alguém, um jornalista, não sei o que foi, falou assim, mas casamento não é só sexo. Eu digo, olha, eu concordo, se os dois estiverem de acordo e satisfeitos. O problema é que o sexo no casamento, geralmente uma das partes não tem mais vontade e a outra parte quer muito fazer sexo e se sente rejeitada, fica com a autoestima abalada. É uma coisa péssima. Uma vez eu atendi um casal, ele já estava andando assim com os ombros arriados. Eles chegaram no consultório, casados há 15 anos, não transavam há 8 anos. E ela dizia que nem pensar admitir que ele transasse com alguém. Ela não queria transar e não deixava ninguém. Não deixava. Ninguém podia transar. Então, isso que você perguntou, eu só quero dar uma explicação a diferença de amor e paixão. Sim, por favor. Que é legal. Por exemplo, a paixão, ela é calcada na idealização total, né? Ninguém se apaixona por alguém que conhece bem. Se vocês conhecerem uma pessoa que tem um amigo de muitos anos, sabe tudo desse amigo, de repente se apaixonou, manda para mim esse caso, porque é um caso para a gente botar naquela categoria exceções. A paixão, ela tem que ter um mistério, as pessoas se apaixonam assim, idealizam o outro, atribuem. Por isso que a paixão dura pouco, né? A paixão tem um tempo para durar, para existir, né? E a paixão é uma coisa que arranca você, te toma, né? Arranca você das obrigações habituais, você faz sacrifícios, você abandona emprego, muda de cidade. A paixão é marcada por uma urgência. Eu sempre digo aqui, quem quiser entender o que é uma paixão, assiste o filme Perdas e Danos,
com a Juliette Binoche, Jamie Iron. Esse filme mostra muito bem. O amor romântico tem alguns elementos da paixão, mas o amor romântico é mais calmo. Na paixão, o ardor sexual é enorme. Não, o amor romântico tem uns elementos, mas é uma coisa mais previsível, pensa na estabilidade, no futuro, no casamento, filhos e tudo mais. E o amor, que é a terceira perna que faltava, paixão, amor romântico, amor. O amor é uma coisa, a gente não sabe como vai ser exatamente o amor quando terminar de sair de cena o amor romântico. Porque a mudança demora, é gradual, lento e tal. Sim. Mas provavelmente não vai ser um amor que você calque todo na idealização. Provavelmente não vai ter exigência de exclusividade. Eu acredito que o amor seja o prazer de estar junto, sentir saudade, querer estar com a pessoa. Quer dizer, a gente pode amar muito uma pessoa e não ter tesão nenhum. Pode ter um tesão louco e não amar. Então, amor é uma coisa, amor romântico é outra e paixão é outra coisa. Entendi. Eu queria lembrar que quem quiser fazer pergunta, pode perguntar aí nos comentários que a gente seleciona algumas para fazer para você também. E aí eu tenho uma aqui já que é a pergunta da Raquel. Ela perguntou se você acha que a ideia do amor romântico não está associada com a sociedade patriarcal. Você fala isso no livro, né? Então a gente já... Na verdade, quando o amor romântico surgiu, que as moças sempre foram mais... Porque foi criada uma ideia de que a mulher tem que ter um homem para protegê-la, tem que ter alguém, que a mulher não pode ficar sozinha, tem essa coisa toda. Isso é uma mentalidade patriarcal, né? Mas o amor romântico, ele, na verdade, surgiu quando as pessoas puderam amar uma pessoa. Depois do cristianismo, ninguém podia amar ninguém, só amar a Deus. A partir do século XII, surgiu o amor cortês, mas a mentalidade patriarcal ela é tão poderosa que ela permeia tudo, né? Então, as moças tinham que ser puras, santas, lânguidas. No século XIX, tinha manual para ensinar a mulher a desmaiar. A mulher tinha que desmaiar com muita classe. Então, quer dizer... Para demonstrar fragilidade também. Então, quer dizer, se desenvolveu muita coisa, essa mentalidade patriarcal, da mulher não gostar de sexo, da mulher mostrar que é virgem, mostrar que o seu desinteresse pelo sexo. Ela tinha que mostrar. O homem não. O homem podia. Então, o amor romântico é aquele amor sonhador, né? Que você imagina, que é mais ou menos parecido com os contos de fada, que vai chegar o galã lá, o eleito, num cavalo branco para te pegar. Né? E sempre a mulher numa situação de passividade nessa história. Né? Sim, então... eu queria lembrar outra coisa também, aproveitando aqui. O livro Amor na Vitrine, para quem quiser comprar, tem o link, está na bio do perfil da Livraria da Travessa. E são exemplares autografados pela Regina. Então, aqui acabando a live, dei uma passadinha lá no perfil da Livraria da Travessa que vocês encontram o link para comprar o livro. Porque eu estou no meu Instagram e a Rayana está no Instagram da Livraria da Travessa. Isso. Aí vocês vão, eu fiz vários autógrafos, vários... E a Livraria da Travessa está vendendo os livros autografados, que é uma coisa... Eu lancei meus livros, os últimos livros todos, na Livraria da Travessa. Então, eu lancei primeiro na Travessa de Ipanema, isso. Depois, na Travessa do Leblon, lancei vários livros com palestra. Então, está sendo uma coisa muito interessante. Eu estou fazendo um lançamento virtual pela Livraria da Travessa, né? Sim, dessa vez de uma forma um pouquinho diferente. Né? Agora virtual, né? Sim, mas de alguma forma seus autógrafos vão chegar aí no Brasil inteiro agora, né? Vamos continuando aqui, então, com as perguntas. Eu queria perguntar sobre agora esse período da pandemia, que a gente teve alguns conflitos, né, nos relacionamentos. Então, muitos relacionamentos terminando
E também muita gente dizendo que a vida sexual não ficou assim tão aquecida nesse tempo. Ficou aquecida? Não ficou, Ah, não não. ficou. Olha, Por que você acha que isso ocorre, assim? O olha, eu que acho você o tem a seguinte, dizer? fora a pandemia, mesmo sem ter pandemia, essa questão de não respeitar a individualidade do outro, que é tranquilo, a gente é educado para isso. Ninguém aprende que tem que respeitar a individualidade. Você aprende que tem que estar grudado. E então as pessoas vivem assim desde que nascem. Eu recebi muitas mensagens. Pessoas que diziam assim: eu saía para trabalhar cedo, meu marido também, a gente chegava de noite tarde, comia qualquer coisa, ia dormir cansado. Agora são 7 dias por semana, 24 horas por dia. Agora, você imagina não respeitar a individualidade do outro 24 horas por dia, gente. Ninguém aguenta. Uma moça que me escreveu, ela disse assim: eu estou sufocando, eu não aguento mais. Ele quer saber com quem que eu estou falando no celular, se eu vou demorar o computador, se isso, se aquilo. Então, eu acho que um problema é porque as pessoas saem, têm vida própria, almoçavam com os amigos no trabalho, né? Agora, você está restrito, você não pode sair com as pessoas, não pode encontrar, não pode abraçar, não pode. Então, está sendo difícil. A questão sexual, o que eu mais recebi de comentário foi o seguinte: eu sempre digo aquilo, né? Casamento ou de menos faz sexo. Muito bem. Aí as pessoas me dizem assim: olha, eu já não tinha tesão mais pelo meu marido, fazia sexo com ele de vez em quando, porque eu gosto dele, eu acho que ele ficava muito triste. Mas agora que a gente está em casa trabalhando, ele quer sexo todo dia. E eu estou desesperada, porque ela dava desculpas de cansaço, isso, aquilo. Agora, eu tenho que dizer o seguinte, gente: a falta de tesão no casamento não é por causa desse casamento ou daquele casamento, não é por causa dessa pessoa que uma vez eu fui numa palestra e tinha um sexólogo lá dizendo da mulher que não sente tesão no casamento, não sei o quê, na inibição do desejo. Ele começou a falar de uma disfunção sexual que tem, né? Inibição do desejo sexual. Aí eu falei: vem cá, você pergunta antes para a sua paciente se isso que ela tem é só pelo marido? Porque na imensa maioria das vezes, não, a mulher não tem nenhum problema de disfunção. Ela não tem tesão pelo marido. Aí você pergunta: por quê? Eu acho que é porque esse modelo de casamento da nossa cultura, que todo mundo aprende como se fosse a única forma de viver casado, ou a forma certa de viver o casamento, esse modelo de casamento ele é calcado na possessividade, no controle do outro, no ciúme, no desrespeito à individualidade. Então, em pouco tempo, além do fato de que um casamento se presta muito a uma dependência emocional entre as pessoas. E se eu sei que meu marido depende de mim emocionalmente, né? Ele tem pavor de me perder, vamos supor, né? Estou fazendo hipótese. Aí ele não sai, não tem vida própria, não transa com ninguém, fica o tempo todo só aos meus pés, porque a dependência emocional geralmente é mútua, né? Mas cadê a sedução? Cadê a conquista? Aí vocês vão se transformar, então as pessoas se transformam em irmãos. Então, o mínimo de insegurança é necessário para você poder viver, continuar tendo tesão. Porque não é só casado há 30 anos que perde tesão. Eu já atendi muita gente casada há 3 anos, 2 anos, 5 anos, gente que já tinha perdido tesão na hora que casou, já não tinha mais tesão. Então, gente, vamos refletir sobre o casamento, como ele é na nossa cultura, para a gente encontrar formas mais satisfatórias de viver, né? Sim, e com relação a isso, essa mudança, né, no pensamento da relação monogâmica e do casamento, você aborda o assunto do poliamor, né, que ainda é visto como um tabu na nossa sociedade, né, para a grande maioria das pessoas. Por que você acha que isso ainda é considerado um tabu? Eu acho que ainda é e ainda vai ser um bom tempo. Porque, na verdade, a gente reproduz. A maioria das pessoas não reflete sobre as coisas, aprende e vai repetindo, porque é tão forte.
O condicionamento cultural é tão forte. Desde que você nasce, você chega à idade adulta, você não sabe o que você deseja realmente, o que você aprendeu a desejar. Esse é um problema. Então, quer dizer, as pessoas elas não param para pensar, será que existem outras formas de amar? Será que existem outras maneiras de se relacionar? Não, elas repetem aquele modelo. As pessoas sempre tiveram que se enquadrar em modelos. Sempre. O modelo era imposto, era assim, o casamento é assim, namoro é assado. E quem não se enquadrar é discriminado, né? Então, o que acontece é o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito interessante, que pela primeira vez, como os modelos tradicionais não dão respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Isso é fantástico. Então, você poder escolher. Então, a pessoa não... É difícil ainda as pessoas discutirem a não monogamia, porque aprendeu-se tanto em cima do amor romântico, acreditou-se tanto no amor romântico, e ninguém tem culpa disso, né? Porque entra por todos os poros o tempo todo, né? Então, eu sempre digo assim, uma criancinha pequena, ela toma sopinha com a babá assistindo a novela das 6. Depois toma a sobremesa, a geleinha, com a babá assistindo a novela das 7. Começa a entrar o amor romântico na cabeça desde muito cedo. Né? Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas têm que parar e começar a refletir. Essa questão de monogamia é uma pergunta que todo mundo devia se fazer. Monogamia realmente é melhor que a não monogamia? É melhor mesmo? Quer dizer, tem uma jornalista da BBC de Londres que ela fez uma matéria sobre isso. E ela foi trabalhando essa questão e mostrou como os casais têm dificuldade de falar sobre isso. Eu nunca vi ninguém falar claramente sobre isso em palestra, não vejo. Vejo algumas pessoas em livro que já estão discutindo isso. Agora, as pessoas estão começando a discutir realmente isso. Mas essa jornalista, ela conta uma pesquisa da Universidade de Michigan. Isso me estarreceu tanto que eu trago sempre essa história. Eles fizeram uma pesquisa e mostraram que até os pesquisadores, os cientistas que trabalham em pesquisar a questão da não monogamia e da monogamia, inconscientemente, eles já colocam a monogamia como muito superior. Olha só, que é um dado, é uma obrigação, é uma cobrança. Então, tá não. E a gente sabe, né, Rayana, a gente sabe que o número de relações extraconjugais fora do casamento é imenso, é muito grande. Então, quer dizer, é aquela coisa, tem gente que defende, hoje mesmo alguém escreveu nas redes sociais, o que você acha isso? Entendeu? Quer dizer, está na cara, não precisa ser Bill Clinton, nem Príncipe Charles, né? Essas situações famosíssimas de não monogamia, a gente sabe que até os cidadãos comuns praticam a não monogamia. É só ver como os motéis ficam cheios na hora do almoço, né? Ela não é uma monogamia vivida, né? Ela é em teoria, não na prática. E você acha que assim a tendência é que a gente veja então os relacionamentos se tornando o poliamor, né, e a não monogamia se tornando mais comuns no futuro? Sem dúvida. Eu acredito que daqui a algumas décadas, muito menos gente vai querer se fechar numa relação a dois, um só para o outro, só transa com o outro, só olha. E muito mais gente vai optar por relações livres, relações múltiplas. Porque as pessoas têm que entender, por exemplo, todo mundo fala assim, o ciúme. Muita gente fala para mim assim, essa coisa de relação aberta, mas se o meu marido se apaixonar por alguém... Então, gente, bom, primeira coisa, eu conheço muitos casais que se separaram porque uma das partes se apaixonou por uma terceira pessoa. Muitos. Nenhum tinha relação aberta. Então, não é esse o argumento, né? Todos tinham relação tida como monogâmica. Muito bem, isso é uma questão, né? Então, as pessoas têm que começar a pensar o que é melhor para a vida delas, né? Então, eu acho que tem que se discutir esse tema.
Então, a gente fala do poliamor. As pessoas falam do ciúme. Ah, como fica o ciúme e tal. Olha, os poliamoristas, que no poliamor é aceito você amar várias pessoas ao mesmo tempo, você ser amado, você ter uma relação fixa e amar várias outras pessoas, quando todo mundo sabe, não tem nada escondido, ou não tem relação fixa, mas ama várias pessoas. E eles dizem o seguinte, que eu acho que faz sentido. Eles dizem assim, olha, o ciúme não tem essa força que tem nas relações tidas como monogâmicas, porque numa relação monogâmica, se meu marido se encanta por outra mulher, ou se apaixona, ele vai me deixar, porque não pode ter duas mulheres, três, quatro. Então, eles dizem o seguinte, aqui ninguém vai ser deixado porque o outro se apaixonou, está amando outra pessoa. E eles têm um termo muito interessante, chamado compersão, que é o prazer que uma pessoa sente ao saber que seu marido, amante, amado, está amando alguém, está sendo amado por alguém. Então, essa compersão seria esse prazer. É claro que para isso precisa muita desconstrução, né, Rayane? Sim, sim. Porque um ato assim, de você realmente se ver feliz pela outra pessoa, né? Exatamente. Não tem nada ali a ver com você. Você se sente realizado vendo que o outro está feliz, né? E isso é uma forma de amar também, né? Demonstrar o seu amor, acredito. Sim, sim. Eu acho que é isso. Tem até o Roberto Freire, que foi um grande psicoterapeuta e escritor sobre esses temas, né? Ele fala isso, do prazer de você ver a pessoa que você ama estando feliz. Que isso é uma coisa... Mas a gente tem que desconstruir. Porque sabe o que acontece? Nós todos nascemos do útero da mãe e somos tomados por um sentimento de desamparo, de falta quando a gente nasce. Porque no útero a gente tinha satisfação de todas as necessidades. Mas essa é a condição humana. O ideal é se a nossa cultura nos incentivasse a desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho. Isso é um luxo. Você ficar bem com você, com seus projetos, com seu trabalho, com seus amigos. Enfim, você está com você. Sábado, está chovendo, não tem programa nenhum. Eu vou feliz da vida ler um livro, vou feliz da vida ver uma série, enfim. Agora, as pessoas aprenderam que existe um condicionamento nesse sentido, de que você só pode ser feliz se tiver um par amoroso. Então, isso é terrível, porque as pessoas ficam, meu Deus, eu não encontrei ninguém, meu Deus. Uma vez eu encontrei uma aluna minha da PUC, uns tempos depois que eu saí da PUC, falei, e aí, tudo bem? Não, eu estou sem um par. Eu tive uma paciente, uma mulher lindíssima, que ela separou e começou. Um dia ela chegou arrasada no consultório, com uma cara triste. Eu falei, o que houve? Ela falou assim, eu estou a pé. No primeiro momento, eu não entendi por que ela estava tão triste, por o carro estar na oficina, né? Ela tinha carro, tá a pé, o carro está na oficina. Não, está a pé, está sem um namorado. Então, isso, nunca ouvi essa expressão. Incrível, porque condiciona as pessoas a não viverem com espontaneidade. Por isso que quando encontra uma pessoa, inventa, joga tudo que você quer que aquela pessoa tem e você inventa uma pessoa. E aí falando, né, sobre essa questão da idealização e também de precisar ter uma outra pessoa, sobre término, né? Sobre término de relações, que você fala no livro também. Então, assim, por que você acha que acontece, né, no caso da pessoa, o término desestabilizar tanto as pessoas? Né? Por que você acha que isso a separação, ela causa muita dor, né? Muitas vezes. Tem autores que dizem que muitas vezes causa dor tanto quanto a morte de uma pessoa querida, porque muitas vezes, regidos pelo amor romântico, de uma maneira geral, as pessoas, quando casam, elas depositam naquela relação a certeza de que nunca mais vão ficar sozinhos, a certeza de que nada mais vai faltar, a certeza de que vai ficar junto a vida toda. Quando acontece uma separação, quando a relação está mal, as pessoas começam a fazer concessões, cada vez mais concessões, fazendo coisas que não têm prazer, que não gostam, tentam negar
que a relação está mal, tentam se convencer que aquilo vai melhorar, que aquilo é uma impressão, não está tão mal assim. Quando as frustrações chegam num nível insuportável, então as pessoas acabam se separando. Quem é deixado, por exemplo, vamos supor, uma pessoa propôs a separação, a outra parte não queria, o outro foi embora, ou a outra. Essa parte que não queria, ela sofre muito, porque reedita inconscientemente todas as perdas, todos os abandonos vividos em outra época. Então, é uma questão de você precisa elaborar essa perda, né? Por isso que é fundamental, por exemplo, as pessoas vivem melhor depois de separadas, se elas têm um meio social interessante, se elas têm amigos de verdade, se elas têm um trabalho que elas gostam, se elas têm projetos. Porque muita gente, quando começa a namorar, como o amor romântico prega que só existem os dois, um fechado no outro, muita gente abandona os amigos, abandona coisas que fazia, que davam prazer, davam muito prazer, para ficar só com o outro, né? Ah, gente, clica no aviãozinho aí para chamar. Obrigada, Léo. Aviãozinho aí para chamar os amigos, que eu esqueço. Isso, dá tempo ainda. Vamos ver aqui, temos mais perguntas que vieram dos comentários. Vamos ver. Você acha que a monogamia para a mulher é imperativa? A pergunta da Cristiane. Monogamia para a mulher é imperativa e para o homem é dado como opção ainda? Eu acho que a tendência, o pensamento tradicional, sim. A mentalidade patriarcal, sim. Mas, gente, muitos homens hoje propõem às suas mulheres a abertura da relação. Quando um homem propõe isso, ele está automaticamente dizendo que os dois têm direito a ter relações com outras pessoas. Porque se ele não achasse isso, ele simplesmente continuava fazendo escondido, como sempre fez, né? E eu sempre conto a história de um homem que eu atendi, que eu acho que ele foi incrível. Ele me procurou e disse assim: olha, eu vim aqui para você me ajudar numa questão. A questão é o seguinte: ele contou a história. Ele propôs à mulher a abertura da relação, mulher que ele adora, é casado há 15 anos, 16 anos, 3 filhos, adora mulheres que transam muito e tal. E ela ouviu, né? Ele disse, bom, ela propôs a abertura, ele falou, você precisa transar com outras pessoas, você quase não teve experiência, eu quero transar também, então vamos abrir a relação. De repente, ele descobriu que a mulher estava tendo um caso há 2 meses. Ele pirou. Ele chegou aqui e falou assim, olha, eu enlouqueci de ciúme. Eu realmente vim aqui para você me ajudar, porque eu não quero sofrer com isso. Eu acho a melhor forma de se relacionar. Acho que um casal, para ficar muito tempo junto, tem que ter essa liberdade. Ninguém aguenta ficar uma vida inteira só com uma pessoa, né? Então, me ajuda, porque eu não quero sofrer, não quero sentir ciúme. Então, o que eu quero responder para essa pessoa é o seguinte: a mudança das mentalidades ela é lenta e gradual, mas ela vai acontecendo. Então, hoje, a gente vê que primeiro que as mulheres hoje têm tantas relações extraconjugais quanto os homens. A partir da pílula, isso começou a mudar. Agora, as relações abertas, relações livres, tanto os homens quanto as mulheres propõem isso. Então, acho que a tendência é as mulheres proporem. Quer dizer, eu acho que homens e mulheres, a tendência é ambos procurarem ter relações mais livres. Sim. Vamos ver aqui. Eu queria falar um pouquinho, comparar, né, o livro A Cama na Varanda, que foi publicado pela Bestseller também, né? Ele tinha sido publicado lá nos anos 90, você fez uma atualização depois, em 2007, eu acho, com um capítulo chamado Novas Tendências. E aí a gente já está, né, já passou aí algum tempo desde essa atualização. E eu queria saber, assim, se você acha que já é possível observar mudanças, né, no comportamento e nos relacionamentos, né, de 2007 para cá, se a gente já tem novas tendências.
Como Eu, você faz assim, eu lancei a primeira vez em 1997, foi meu primeiro livro, e foi uma coisa incrível, porque um mês depois era best-seller. Então, isso é impossível não te dar ânimo para continuar, né? Porque é uma coisa muito boa. Quando fez 10 anos, em 2007, eu relancei pelo Grupo Record, né? Lancei pela best-seller com essa parte nova. Aí já tinha se passado 10 anos, eu falei, alguma coisa mudou. Aí coloquei as tendências e tal. Mas agora mudou mais ainda, porque essa questão das pessoas quererem abrir a relação nessa quantidade de gente que quer, que procura, que busca, esse aumento do número de pessoas que querem praticar poliamor, relações livres, relações abertas, essa eu acho que é a grande mudança. A grande discussão hoje, eu diria que é entre monogamia versus não monogamia. Eu acho que essa é uma questão. Porque também tem o seguinte, quer dizer, desde 2007, ou desde 1997, quando eu fiz a primeira vez, eu já citei que parecia que a grande questão, o grande conflito no amor é entre ficar fechado numa relação a dois, que todo mundo quer, né? Estabilidade, aconchego, né? Então, seria um dilema entre ficar fechado numa relação a dois e ter liberdade. E a liberdade parecia estar predominando. Então, eu acho que agora, cada vez mais, as pessoas vão optar por liberdade. Mas a mudança é lenta, sabe, Raína? Pode demorar anos, vai caminhando aos poucos. Sim. E aí, assim, aqui nos comentários o pessoal está falando muito realmente sobre o poliamor, né? Mas uma pergunta que foi feita agora é: e os filhos? Como é que fica numa relação poliamorosa? Olha só, essa coisa é muito interessante, né? Porque às vezes quando perguntam para mim se eu acho que as pessoas estão preparadas para essas tendências que eu aponto, eu sempre convido, vem no ano 50, no 60, aquela coisa, ninguém podia separar, depois a gente é normal e tal. Olha, há pouco tempo, algumas décadas, os casais gays não podiam educar um filho como filho, adotar um filho. Isso era considerado um absurdo, 2 homens terem um filho ou 2 mulheres. Hoje, isso já está praticamente normal mesmo e aceito, porque é normal, né? Aceito. Então, isso muda. Daqui a um tempo, pode ser demorar 10 anos, 15, 20, a pessoa ter 3 relações amorosas, 2, 4, né? Também vai ser normal. Então, quer dizer, vai ser comum, vai ser aceito, né? Porque vai mudando. Gente, quando é que há 30, 40 anos se podia imaginar que ia ser encarado como natural um casal gay ter um filho ou 2 mulheres terem um filho? Era um problema. Então, por exemplo, eu já li relatos de gente que foi criada em família poliamorista. Eu fiz uma aula ao vivo de um curso que eu dou um curso para psicólogos, né? Sexólogos e tal. E uma pessoa falou assim, ela levantou um questionamento, que foi legal para o curso, ela falou assim, olha, mas aí a criança não se liga a um parceiro da mãe, depois esse parceiro vai embora, se liga a uma parceira do... Aí, outra pessoa do grupo colocou assim, escuta, mas isso pode acontecer com amigos. Um casal tradicional tem vários amigos que frequentam a casa e as crianças podem se ligar, brincar com eles, de repente um vai embora, de repente um se muda. Então, tudo que é novo, a gente assusta muito, né? As pessoas ficam muito temerosas quando não conhecem, porque a gente não tem modelos para se apoiar. Coisa que eu acho maravilhoso, porque não tendo modelos, você escolhe a forma que você quer viver. Mas os modelos, apesar deles serem assim, aprisionarem as pessoas, eles deixavam as pessoas sem dúvida do que iam fazer. Não tinha que passa uma segurança, né? Mas é péssimo, né? Porque os modelos fazem todo mundo desejar as mesmas coisas, todo mundo ficar parecido. Sim. A gente está chegando já no final, né, da nossa live, que foi muito legal. E aí eu queria que você voltasse um pouquinho no assunto da individualidade de você ser feliz sozinho. Né? A gente queria que você falasse um pouquinho assim, é possível ser feliz sozinho? Como é que faz? Eu sempre digo assim,
Ficar feliz sozinho, Raina, não é ficar no alto de uma montanha isolada. Quando eu falo ficar feliz sozinho, ficar bem sozinho, desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho, é você estar bem, mesmo não tendo uma pessoa ligada em você, te protegendo, te cuidando, sintonizada em você. Então, você tem que ter amigos, amigos de verdade. A nossa cultura não incentiva a amizade. Agora está começando. A nossa cultura, desde cedo, quando você vai casar, quando vai encontrar a pessoa certa, sempre com foco no casamento. Né? Então, você tem amigos, se você tem projetos, se você tem um trabalho interessante, olha, você pode viver. E se não tem preconceito com sexo, né? Porque aí você pode ter uma trans aqui, com um amigo ali, enfim. Mas se você você tem essa capacidade de ficar bem sozinho, é muito bom. Porque, primeiro, você pode escolher uma pessoa para se relacionar com muito mais tranquilidade, porque você não está desesperado para ter um par. Então, você pode se relacionar com uma pessoa, avaliar melhor se você tem afinidade, você fica muito mais apta a se relacionar. Então, eu acho que pode sim, as pessoas deviam desenvolver isso. E vamos ver aqui. Sim, vou lembrar aqui mais uma vez que vocês podem comprar o livro da Regina no link que está no perfil da Livraria da Travessa, Amor na Vitrine, nosso lançamento. O link está na bio do perfil da Livraria da Travessa. Acabando aqui a live, vocês podem ir lá no perfil. E os exemplares que estão sendo vendidos são autografados pela Regina. Então, a gente está tendo aqui esse lançamento virtual, né, nesse momento um pouquinho diferente, nesse ano um pouco diferente, e os exemplares autografados vão poder chegar para todo mundo. Regina, você queria falar mais alguma coisa? A gente tem aí uns minutinhos no final. Minutinhos. Eu só queria dizer que foi uma experiência muito interessante lançar um livro virtualmente, né? Eu espero que o próximo livro possa lançar na Livraria da Travessa, que eu sempre lanço, podendo abraçar as pessoas, podendo fazer palestra ao vivo. Mas eu acho que ainda bem que existe internet, gente. Hoje eu estava falando isso numa entrevista que eu dei. Eu falei, olha, já pensou a pandemia sem internet? Seria terrível, né? Então, eu estou muito feliz, eu agradeço as pessoas que vieram, que participaram. Muito bom saber que estão aqui. Sim. Eu me sinto abraçada por cada um de vocês e retribuo esse abraço. E espero os comentários sobre o livro. Então, a Livraria da Travessa, é só vocês entrarem no Instagram da Livraria, Livraria da Travessa, e tem lá como comprar o livro autografado. E depois eu aguardo os comentários, porque eu acho muito importante a gente trocar ideias, né? E sobre esses temas, eu digo para todo mundo, indiquem para os seus amigos, porque o mundo vai ficar muito melhor para a gente viver quanto mais gente deletar os preconceitos, né? Quanto mais gente se livrar dos preconceitos, quanto mais gente admitir que cada um tem o direito de escolher sua forma de viver. Então, sim, eu aguardo os comentários, no livro tem meu e-mail, eu tenho aqui o Instagram também, né? Então, eu fico aguardando. Eu acho que vocês vão gostar, porque, gente, está super bom para ler. Sim, tópicos bem curtinhos, acho que todo mundo vai conseguir aprender muita coisa. Que conhece o livro como ninguém, pode dizer, né, Rayana? Que tá legal. Rapidinho de ler, acho que todo mundo vai aprender muito e fico muito honrada de ter participado aqui hoje com você. Os comentários também, eu vi o pessoal aí interagindo e falando, né, sobre os assuntos. Foi muito enriquecedor o nosso bate-papo, sendo que tão curtinho, né? Eu fiquei muito contente quando eu soube que era você que ia me entrevistar, porque eu falei, tá perfeita, a pessoa que melhor... porque a Rayana cuidou do meu livro, fez todo o copy-desk, fez tudo, né? Deu dicas e revisão, tudo foi por aí, né? Fico muito feliz, muito obrigada. E queria dizer, a Regina vai deixar a live salva, né, Regina?
no Vou. perfil dela. O IGTV. E depois vai estar disponível também no perfil da Livraria da Travessa. Então, falem para quem não conseguiu estar aqui junto com a gente hoje e quem quiser reassistir também. Tá bom. Então, Tá bom. gente, ó, um beijão para todo mundo. Aguardo os comentários de vocês e muito obrigada pela participação. Obrigada. Vou desligar aqui para a gente não perder, poder salvar. Beijo, Isso. Rayane. Um beijo. Tchau.